Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do Guihain. Se você já deu uma olhada nos vídeos que eu tenho gravado aqui, que tenho postado, você vai ver que já faz muito tempo que eu não gravo vídeos aqui para o meu canal e, enfim, foi um projeto que eu tive aí com dois amigos meus e a gente acabou não dando seguimento àquele projeto que a gente tinha. E eu quero voltar agora a gravar alguns vídeos um pouco diferente, mas trazendo assuntos que são importantes na vida das pessoas e que muitas vezes o pastor acaba tendo que tratar junto dessas pessoas e também com a congregação, muitas vezes. São vários assuntos aleatórios, eu não tenho uma ordem de vídeos para gravar e também já vou deixar claro para você que vai acompanhar o meu canal ou não, que eu não tenho como meta gravar um ou dois vídeos por semana ou, sei lá, todo sábado postar algum vídeo aqui no meu canal. Eu quero gravar isso de uma forma mais espontânea e também quando tiver alguma demanda, eu faço então as anotações, aquilo que eu posso compartilhar aqui e o que eu não posso, mas sempre tentando ser o mais objetivo possível. E o nome então desses vídeos aí que eu quero gravar é Conversa de Pastor. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e eu pastorei uma igreja em São José dos Campos, a congregação Cristo Vive, aqui de São José dos Campos. Então, se você é da região de São Paulo, aqui de São José dos Campos, quiser um dia visitar a congregação, participar junto com a gente, você será muito bem-vindo. E se você não é daqui, desejo que Deus, desde já, te abençoe. E o assunto que eu quero falar com vocês aqui, compartilhar na verdade, é sobre as crianças no culto. Cara, eu adoro as crianças. Elas são muito especiais para mim. Já tem muito tempo que despertou em mim esse interesse no trabalho com as crianças, de estar com elas. Quando eu ainda nem era pastor, eu estava lá na minha congregação, na minha cidade de origem, e junto com a liderança, com o pastor, a gente criou um projeto lá que foi muito legal, tem dado muitos frutos também para a congregação e glória a Deus por isso, né? O reino de Deus cresce e através das crianças a gente também atinge os pais. E eu, quando vejo as crianças no culto, eu chega a ser assim até difícil não quando não tem crianças ou quando as crianças estão no culto e eu não tenho um momento assim com elas. Eu as crianças, na minha opinião, elas precisam ser valorizadas, porque o culto é para elas também. E muitas vezes o culto, né, para quem conhece o culto na igreja luterana, ele é um culto mais tradicional, por assim dizer, então tem muitas partes responsivas, quando o pastor fala, a congregação responde, tem momentos de leitura e também momentos de cântico, e aí tem o momento da pregação também, né? E então, muitas vezes o culto ele não é assim projetado de uma forma que desperte o interesse das crianças, né? Mas a gente precisa valorizar elas de alguma forma. Então, quando eu chamo as crianças, eu canto uma música com elas, às vezes eu faço uma pequena mensagem e aí envio elas também para a escola bíblica dominical quando a gente tem aqui na congregação. Mas é muito bonito ver as crianças no culto, porque isso demonstra que os pais eles estão trazendo seus filhos para a igreja. E isso é muito importante, né? Os pais eles se importam com a vida dos seus filhos e eles ensinam que eles precisam estar na igreja, né? Eu também tive uma experiência pessoal, né, numa congregação que eu pastorei, a primeira congregação que eu fui pastor, que não tinha crianças assim tão pequenas, né? E talvez alguém se sinta frustrado por isso. Eu posso dizer por experiência própria, né? Valorize, seja uma, duas, três, 10. Valorize as crianças que estão ali e invistam nelas, né? Principalmente os pastores, mas também a liderança, professores de escola bíblica. Valorizem essas crianças, converse com o pastor para ter esse momento no culto com elas. Não importa quantas são, a gente precisa se alegrar com aquelas que estão ali e trabalhar com elas, né? Por isso eu digo que as crianças são uma benção.
Mas às vezes as crianças elas podem trazer algum tipo de problema, talvez, para algumas pessoas na igreja, né? Na congregação, especialmente no momento de culto. Talvez vai ter gente que pensa que as crianças são um problema. No seguinte sentido, o culto ele tem aqueles momentos de silêncio onde você precisa se concentrar no ouvir da palavra, na pregação e enfim, né? Ou quando o pastor está falando, está interagindo com a congregação, de repente tem uma criança que chora alto ou tem uma criança que fala o tempo todo, ela não consegue conversar baixo, ela conversa alto. E aí sempre tem aquelas pessoas que olham para trás ou começam a olhar feio para os pais, né? Como se com aquele olhar estivesse dizendo assim: olha, aqui é um lugar de silêncio, aqui é lugar da gente se concentrar. Então é um olhar de que as crianças não são bem-vindas. Talvez a gente não diga com palavras, mas com, com a nossa expressão corporal, o nosso olhar, ele pode transmitir isso para os pais. Isso é muito triste, porque aí é, os pais eles vão sentir que os seus filhos estão incomodando e eles não querem incomodar as pessoas, né? A primeira coisa que a gente precisa talvez pensar é assim, olha, os pais eles não trazem os seus filhos para a igreja para incomodar, mas eles têm uma maneira talvez de cultuar que é diferente. Eles precisam se acostumar com o ambiente da igreja, com tudo aquilo que acontece, né? E a gente precisa entender, antes de tudo, que o culto é lugar das crianças também, né? E eu já ouvi gente falando que nós precisamos ter um momento de escolinha bíblica para as crianças para tirar elas do culto. Isso não pode acontecer. A motivação está errada, porque a nossa motivação deve ser para ensinar as crianças e não para tirar elas do culto. Se a motivação for tirá-las do culto, então elas deveriam ficar ali no culto, porque para elas poderem aprender que aquele momento ele é um momento diferente. Mas a gente precisa ter muita paciência com isso, né? E talvez um dos exercícios que aqueles que não têm filhos precisam se colocar no lugar desses pais e também pensar que um dia eles também foram crianças e que talvez os seus pais se sentiram assim também, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Como eu disse, nenhum pai ou mãe sai de casa e leva o seu filho para a igreja para incomodar. Mas talvez isso nos incomode o fato de ter essas crianças falando alto ou chorando no culto, porque as minhas expectativas, né, ou as nossas expectativas, elas são frustradas. Em que seguinte sentido? Eu saio de casa pensando que lá no culto vai ter mais silêncio. Então agora é um lugar onde eu preciso fazer silêncio. E todos precisam ficar em silêncio. A igreja é um lugar de concentração. A igreja é um lugar onde eu quero ouvir. Então, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo me concentrar, porque tem o choro de uma criança, ou porque tem uma criança que está falando alto e ela não para de falar, ou ela não para de cantarolar, então as minhas expectativas elas não estão se concretizando. Só que nessas horas não dá para a gente ser egoísta. Quando uma criança chora ou quando ela fala alto, a gente devia se alegrar. E se o pai ou a mãe sai da igreja porque o meu filho está incomodando, talvez a nossa tarefa como cristãos deveria sim perceber que o pai e a mãe saiu, foi para a parte de trás, para fora da igreja ou para um lugar reservado, e a gente se levantar e ir lá perguntar se está precisando de alguma coisa, se pode ajudar em alguma coisa, para acalmar ou talvez para conversar, talvez para ter alguma coisa ali que possa interagir também com a criança e fazer a família se sentir bem, se sentir acolhida. Porque senão o que vai acontecer? O pai ou a mãe, eles vão perceber aqueles olhares de olha, esse lugar não é lugar para isso. E se
aquele lugar, então, não é para eles, então eles não vão mais vir na igreja, porque o meu filho está incomodando e eu não quero que ele incomode. Mas eu digo para vocês, pais que têm filhos pequenos, não deixem de levar os seus filhos na igreja. Não deixem de levar. Talvez vocês possam dizer assim, poxa, mas o meu filho incomoda outras pessoas. Eu não consigo prestar atenção no que o pastor fala porque o meu filho não para, ou porque ele fica falando alto e toda hora eu tenho que sair da igreja, naquele momento de culto. É melhor eu não ir, eu assisto de casa, se o culto é transmitido, e aí eu consigo me concentrar, o meu filho fica quieto. Mas aí, se você ficar em casa, se você não levar o seu filho, ele não vai aprender que ele precisa estar na igreja. Ele não vai se acostumar com aquele ambiente. E daí depois esse ambiente vai ser um ambiente estranho, ele não vai criar vínculos, ele não vai mais conhecer ninguém, e você também vai se afastar da igreja, e aí por você não se sentir bem, talvez você depois vai dizer, quer saber, já que faz tanto tempo, então eu nem vou mais, eu acompanho de forma online. Não, a igreja é para estar junto, igreja é comunhão. Por isso, quando você vai à igreja, você está ensinando para o seu filho que é importante estar lá. A palavra de Deus, ela diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinar as crianças não é apenas a gente falar de Jesus para elas, mas é acompanhar elas no caminho. É pegar na mão, levar. É quando você vem para a Santa Ceia, você trazer o seu filho e o pastor desejar a bênção, e ele vai entender que aquele momento é um momento especial. Vai ter um momento em que ele, quando crescer, vai receber a Santa Ceia também. Ele vai criar essa expectativa de receber o corpo e sangue de Cristo, e que isso é importante, ele confessar a fé publicamente, como a igreja também confessa. Toda a igreja confessa. Por isso, pais, seus filhos são importantes. Se vocês querem ver eles no reino de Deus, no reino dos céus, se vocês querem eles na eternidade, levem eles para a igreja. Não vamos se importar se eles falam alto, se eles choram. Que nós, eu como pastor e também quem não tem filhos e está assistindo esse vídeo, que quando a gente ouvir o choro ou uma criança falar alto, que a gente dê glória a Deus, porque essa criança está lá e ela está ouvindo a palavra e ela está junto da sua família no momento de comunhão. Tudo isso é muito especial. Jesus disse, deixem vir as crianças até mim, porque delas é o reino de Deus. As crianças, elas são totalmente dependentes dos seus pais. E elas também são dependentes de Cristo. E Jesus Cristo precisa brilhar na vida dessas crianças também. Deixa elas participar do culto. Deixa elas louvar como elas querem. Vamos ser menos egoístas e mais comunhão, mais família dentro das nossas congregações. Que Deus abençoe a você. E se você tem algum assunto que eu possa falar aqui nessa conversa de pastor, coloca aqui nos comentários e deixa também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que poderia ser dito ainda. Valeu? Grande abraço, Deus abençoe.